Seja bem-vindo. Você está sintonizado na TV Pádua, a imagem da emoção. 24 horas no ar, com total interatividade. Alô, amigos da TV Pádua. Na nossa série de entrevistas, recebemos o Coronel Enéas Quintal de Oliveira, que vai falar conosco sobre o lançamento dos seus 5 livros aqui na cidade de Pádua. Inicialmente, vamos cumprimentá-lo. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Joelson. Olá, como vai? Bem, eu quero lembrar que o Coronel Enéas Quintal de Oliveira é oficial superior aposentado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, filho de João Augusto de Oliveira e de Janira Quintal de Oliveira. Nasceu em Ibitiguaçu, distrito de Santo Antônio de Pádua, estado do Rio de Janeiro, em 5 de agosto de 1946. Fez o primeiro grau no Colégio de Pádua, o segundo grau no Colégio Nilo Peçanha, o terceiro grau na ESPO, o mestrado na CAO e doutorado na ESPM. Ingressou na Academia da Polícia Militar, sendo declarado oficial PM em 14 de dezembro de 1967. No decurso de sua vida castrense, concluiu também os seguintes cursos: Violência e Segurança Pública, Capacitação na área de Dependência Química, Procedimentos Seguros para a Utilização de Microcomputadores, Adestramento e Técnica Operacional de Cães de Guerra, Negociação, Aspectos Práticos para Lavagem de Dinheiro, Risk Management, Governance Package, Investigações, Fraudes Financeiras, SAP, Sistema Gerenciador de Impactos, Segurança para Executivos, Gerenciamento de Crises e Relacionamento com a Mídia, Transporte no setor de energia elétrica, Circuito Fechado de Televisão e Digitalização de Imagens, e defendeu teses e escreveu crônicas e artigos. Foi suplente de deputado estadual e não mais candidatou-se a nenhum cargo, seguindo para o campo da iniciativa privada, onde exerceu cargos de gerente, diretor e presidente de empresas até o ano de 2012, ocasião de sua aposentadoria. O motivo da visita dele neste nosso programa de entrevistas é para falarmos aqui sobre os livros que o coronel lança em nossa cidade. Nós vamos começar, coronel, pelo primeiro, vamos pela ordem de produção de cada um. Vamos começar pelo primeiro, que se chama A Polícia e o Sistema Penitenciário no Controle da Criminalidade. Queria que o senhor falasse para a gente o que é que contém esse livro. Esse livro trata-se de um trabalho técnico feito no meu último curso na Polícia Militar, voltado para a área de segurança pública, envolvendo o sistema penitenciário e o controle da criminalidade. É um livro mais voltado, para aqueles que atuam na área de segurança, agentes penitenciários, policiais. Serve também para aqueles estudantes que têm que defender a sua tese, a sua monografia por conclusão do seu curso, em especial o pessoal de direito ou aqueles que têm uma aptidão, um desejo de conhecer a área penitenciária, como uma base da sua própria monografia. Muito bem, então é um livro de embasamento técnico que foi tese do curso superior que ele fez, e há sempre, claro, pessoas interessadas em esse tipo de texto que vai ser muito útil para quem estiver interessado mesmo. Coronel, com relação ao segundo livro, As Rosas e os Cravos do Meu Quintal, qual a temática desse livro? Uma bela tarde, me invadiu uma saudade de minha amada mãe, que já se foi, e eu brincando, falei, vou escrever um bilhetinho para minha mãe. E fiz um poeminha para ela. Após fazer o poema, eu gostei. E falei, por que não fazer para o meu pai? Aí fiz para o meu pai, por que não fazer para os meus irmãos falecidos? E na idade avançada que eu já estou, eu falei, de repente eu não vou ter tempo, então deixa eu fazer para os irmãos vivos também. E por que também não para a minha mulher? Por que não a dedicatória aos meus filhos? Por que não o meu neto? Por que não voltar ao passado aquela segunda mãe que é a professora,
a Lenise Marconi, que me ensinou o beabá, o AEOU, me ensinou a abrir o primeiro livro, né? E também a saudosa professora Adelaide, né, que era professora da aula de música, botava o diapasão, botava o barítono, falava em Schubert, falava em Beethoven, em Bidu Sayão, né? E mostrando, pelo menos incutindo no Enéas, que a vida sem música não é vida, é funeral. Aquele funeral onde a própria música se faz presente no toque do silêncio ou até mesmo no gotejar das lágrimas que a gente deixa florar na despedida do ente querido. Então, são poesias para a família, para a professora. Como é poesia, né? E longe de ser um poeta, eu me senti na obrigação de homenagear os poetas paduanos. Escolhi dois, Túlio Rodrigues Perligeiro e o Joaquim Padilha Vaz, o saudoso Pádua Filho. Muito bem, então, cravos e rosas no jardim e no quintal do coronel, das suas reminiscências, né? E o terceiro livro tem como título A Rainha de Janira e o Rei João. Eu tenho certeza que é um livro muito especial na sua vida. É uma homenagem que eu faço aos meus saudosos pais, que viveram aqui em Santo Antônio de Pádua, vieram ali da Fortaleza, da Boa Mente, morando em Bitiguaçu, depois viemos ali para a Beira-Linha, perto da Água Pajé. Família paupérrima, com 10 filhos. Meu pai ficou cego devido a catarata e glaucoma, e minha mãe foi obrigada a se desdobrar, lavar roupa, passar, cozinhar, e de repente ela instalou o lado empreendedor. A nossa casa era grande. O que ela fez? Foi a pé, a Baltazar, a Monte Alegre, ao bar, né? Falava para os parentes: vocês, ao invés de colocar seus filhos em hotel ou fazer esse percurso de bicicleta, paga uma pensão, vai lá para casa, eu dou alimentação, eu dou orientação moral, social, o apoio, trato como fossem os meus filhos. Então, quando eu tinha meus 12 anos, eu convivia na minha casa com 30 a 40 crianças nessa faixa etária. E o seu Joãozinho de Oliveira e Dona de Janira ali estavam sempre presentes. E esse um livro que ficaria só restrito à família, eu resolvi publicar e tornar público, porque eu acho que é um aprendizado, uma escola de vida, como pegar, mesmo nas condições de miséria, várias crianças e transformar em adultos bem-sucedidos. Dentre eles, Jerônimo Zé de Oliveira, Vera Melo, Welch, Lucília, Aparecida, Nerci, esse batalhão todo. Muito bem, então, pelo relato aí do coronel, uma síntese desse livro, a gente observa claramente que o primeiro reinado de cada um é o seu lar, é a sua casa. E a Dona de Janira e seu João fizeram isso lá. Isso é muito Perfeito. Importante. E muito por legal. Que rainha? Hein? E por que rainha? Porque comanda naturalmente, né? No mundo das flores, a rosa é a rainha. Sim. No samba, tem a rainha da bateria. Tem. Né? A cocada preta tem a sua rainha. E todos nós temos uma rainha. Aquela rainha do lar, da nossa mãe. Perfeito. Agora vamos ao quarto livro, Reminiscências Paduana. Pelo título parece esclarecedor, mas o coronel vai dizer exatamente em linhas rápidas o que essas reminiscências contêm. Eu estava fora de Pádua já há muito tempo, mas toda vez que vinha a Pádua, perguntava: né, tá com saudade de Pádua? Saudade de Pádua? Aí eu vim de ônibus de São Paulo, na volta eu peguei um papel e fui escrevendo minhas saudades de Pádua. E lancei uma cartinha, distribuí aí com o título realmente Saudade de Pádua. Eu peguei essa carta, Saudade de Pádua, trouxe para dentro de um livro e falei: eu vou contar a minha infância, a minha adolescência em Santo Antônio de Pádua. Mas vou contar em forma de poesia, vou pegar pessoas, fatos e locais. E aí eu fui falando do Rio Pomba, da Estância do Mineral, da Cidade das Pedras, de pessoas ilustres aqui na nossa cidade, de pessoas folclóricas, de branco, preto, pobre, e fui brincando, né? De forma que eu passei por todos os distritos,
praticamente, talvez um ou outro bairro, por esquecimento, eu não coloquei, né? E falei de Zé Perneta, falei de político vigarista, falei da Badia, falei das meninas bonitas da nossa época, né? Uma coisa que dá para rir e chorar. Muito bem, nós já temos aí uma obra anterior, que é Saudade de Pádua, aquela música do Edmundo Guimarães, né? Altamiro gravou, e aí o coronel colocou outra letra nessa Saudade de Pádua, que não é música, mas é tão importante quanto através do livro, né? Chegamos então ao último livro dos 5 que estão sendo lançados agora, que é o livro Na Cadeia Mando Eu. Qual é a temática também desse livro, coronel? Isso aí é a história real de tudo que se passa dentro de uma cadeia, né? Eu, na Polícia Militar, fui cedido ao sistema penitenciário, à Secretaria de Justiça, por várias vezes, né? Como tenente eu fui para Ilha Grande, mais tarde voltei como major, dirigi a Frei Caneca, implantei a Bangu 1, criei a Pedrolina Inverno de Oliveira, fui vice-diretor-geral de todo o sistema penitenciário, depois eu fui trabalhar com o menor infrator, né? E a primeira vez que eu botei o pé dentro de um presídio e dentro de um batalhão de polícia militar, eu tinha 17 anos. Foi quando eu fui assistir um jogo do Botafogo, no Maracanã, e meu irmão comandava o galpão da Quinta. E quando eu entrei, eu me assustei, porque eu não estava no presídio, eu estava num campo de concentração. E aquilo dali foi um ato de discussão com meu irmão. Eu olhava para meu irmão: você é um monstro, como é que deixa as pessoas nessa circunstância? E ele explicava para mim: eu estou aqui colocando a minha vida, a minha liberdade em defesa da sociedade, porque eu sou um guardião da sociedade, eu sou um policial militar. Amanhã você volta comigo, você vai ver mais coisas. Eu falei: amanhã eu não vou. Não que eu tivesse ficado com medo, né? Voltei na semana seguinte e vi coisas piores. Então eu pego, desde esse primeiro dia que eu pisei no presídio, todas essas passagens, né? Conto, né? Passagens, falo de presos famosos, falo de envolvimentos, falo de corrupção, falo de impunidade, falo do Comando Vermelho, falo da Terceiro Comando, de todas as quadrilhas, chegando, né, a nível federativo, né, onde nós temos os assassinos da própria pátria, como o Zé Dirceu, essa corrupção, essa impunidade, eu lanço nesse livro. É um retrofit daquilo que eu penso, daquilo que eu vivi, nada de fantasia, né? E até dando uma estocada, né? Se não é nesse, é no Reminiscência, em cima de 2 presos, tá? Que passaram por mim na Ilha Grande. E um deles era um robô, e muito ruimzinho, muito fraquinho como robô, nem para robô ele prestava. E o outro teria virado pastor, né? E ele, quando lançou o livro Comando Vermelho, esse autor, esse robô, Carlos Pimenta, ele teve a audácia de me afrontar. Como assim? Lá ele mostra que aquele outro preso se recuperou, se regenerou, virou pastor e foi vice-prefeito da minha cidade, de Santo Antônio de Pádua, por vários anos. Uma mentira deslavada. Vocês conheceram o pastor Osmar, é citado nesse livro como vice-prefeito da minha querida cidade. Não dá. Muito bem, então aí nós fizemos uma rápida viagem em cima desses livros todos que o coronel está lançando. Eu tive a oportunidade de conversar com ele em off antes do programa, e ele me falou que, com exceção do primeiro, que é produto da tese que ele defendeu no curso superior que ele fez, os demais foram produzidos em tempo rápido, de 2012 a 2014, né? Eu quero perguntar ao coronel agora se há algum projeto mais rápido, tem algum livro já em gestação que vai sair também dentro em breve ou ainda não? Não, tem sim. Esses livros foram feitos de forma rápida, foi assim a toque de caixa, movido pelo sentimento, pelo desejo de se libertar, né? Falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, né? E deixar algum exemplo. Bom, o exemplo mau depende da interpretação de cada um. Agora eu estou desenvolvendo, e eu tenho uma mania ruim, costumo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, quer dizer, assoviar e chupar cana. Eu estou trabalhando em cima. Amor e Coragem, né? E o outro, A Saga da Ilha Grande. Vou demorar mais tempo, porque eu quero fazer uma coisa mais dedicada. Isso aqui são livros pequenos, que o próprio editor falou para mim o seguinte: Enéas,
O povo não gosta de ler. Ele pega o jornal, lê o que interessa. Se você fizer um livro grossão, tá? Não vai ler. Faz livro de 120 folhas, de 150 folhas, de 300 folhas, né? E vai resumindo. E como eu também não sou escritor, eu não sou poeta, eu sou apenas um curioso, né? E me tornei assim, me vi de repente nesse caldeirão, porque a plaque, a Teresa Caldas, né? Você e João Batista, né? Ao tomar conhecimento que eu tinha escrito alguma coisa, não, você vem para Padua, você vai lançar aqui, e tem muito a ver, porque eu sou filho de Padua. Então eu tive todo esse apoio da placa e da TV Padua, aos quais eu sou muito grato. Ouviu, senhor? Muito bem, nós vamos chegando ao final da nossa entrevista, foi um prazer imenso para a gente, mas eu quero lembrar, eu até tinha comentado isso com o coronel antes, um pequeno trecho do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo fez uma obra muito interessante que é o Solo de Clarineta, onde ele fala das memórias da vida dele, a primeira fase até o pedido de casamento que a filha dele mereceu, e depois ele segue contando o resto um retrato de família que até parece tirado de um romance. E eu sempre enalteço muito a figura do escritor, porque tudo no mundo que a gente aprende no colégio e na vida inteira é através dos livros. Hoje tem os livros eletrônicos, tem os jornais, mas tudo é escrito, o formato inicial, a gestação do livro é fundamental na construção da sociedade. Claro que há livros para o bem e para o mal, mas a função do escritor é fundamental. E aí o Érico Veríssimo escreveu o seguinte, no seu livro Solo de Clarineta: o menos que um escritor pode fazer, numa época de atrocidades como a nossa, é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como sinal de que não desertamos nosso posto. Então, o escritor, para mim, tem uma importância fundamental. Eu quero, inclusive, parabenizar o coronel por essa iniciativa, por essa construção dessas obras todas, que ele vai ter o trabalho de responder por elas. Eu digo no bom sentido, como autor, estou falando exatamente sobre isso. E eu quero encerrar essa entrevista, além de agradecer ao coronel, lembrar também 3 frases. Além desse texto maravilhoso do Érico Veríssimo, eu tenho 3 frases, 2 do Monteiro Lobato, a outra foi uma adaptação que eu fiz, não tem nada de especial. Monteiro Lobato, o grande autor da literatura infantil do Brasil, talvez o maior, ele escreveu o seguinte: um país se faz com homens e livros. O coronel, como homem, teve a sua vida toda profissional, dedicada à ordem, à justiça e à lei. E agora constrói também, ajuda a construir com livros. Um país se faz de homens e livros. A outra frase do Monteiro Lobato, eu concordo inteiramente com ela, diz assim: quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. E a última frase foi uma brincadeira que eu fiz, pessoal, com o grande autor Shakespeare. Shakespeare fez uma frase famosa no mundo inteiro que é ser ou não ser. Eu mudei, pedi autorização ao mestre, que nem está presente mais entre nós, e coloquei ler ou não ser. Então, muito obrigado, coronel, pela sua presença aqui nessa entrevista muito obrigado. da TV Padua. Longe de imitar uma dessas figuras ilustres, né? Consagradas, né? Mas você fez muito bem, e eu vou deixar uma frase para você, para todos nós. A única prisão, já que eu falo em cadeia, a única grade que nos detém, tá? Nos tira a liberdade, e que vocês nunca devem esquecer disso, chama-se a nossa consciência. Façam aquilo que ela determinar e não se arrependam. Muito obrigado, então, aos telespectadores da TV Padua, e até uma próxima edição.